Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rcast, onde o direito encontra estratégia. Um canal de conteúdo para você, que é empresário e empresária e quer ouvir matérias, notícias do mundo jurídico de maneira leve e suave. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é um tema espinhoso, mas muito interessante, que é a reforma tributária, especificamente para o setor da engenharia, a prestação do serviço de engenharia. E como esse modelo de nova tributação vai afetar o segmento, especificamente o segmento de engenharia. Então fica ligado que vai ser um tema muito legal e nós vamos trazer muitas informações relevantes aqui. E para falar com a gente sobre esse tema hoje, nós temos aí nosso amigo Pedro Lemos, que é, eu vou pôr aqui o óculos para ler o currículo dele, que é tão grande que eu tenho que pôr o óculos aqui para ler. Brincadeira. Que é advogado, especialista em direito tributário, com mais de 10 anos de experiência e planejamento tributário, consultoria, mais coisas mais que ele vai falar. E, além de tudo, é advogado sênior do R. Fonseca Direito de Negócios e entende muito aí desse tema. Já vem acompanhando o assunto da reforma tributária há bastante tempo e agora vai nos brindar com o seu conhecimento e as suas informações que nós vamos discutir aqui nesse tempo que estaremos juntos. É isso, Pedro, seja bem-vindo, muito bem-vindo. Viu? Exatamente, Renner, muito obrigado mais uma vez pelo convite, de poder participar, de poder estar aqui, de contribuir. Para mim é motivo de muita alegria, uma honra imensa, né, poder dividir esse espaço aqui contigo e trazer, né, tentar trazer um pouco de luz para essas trevas, né, da reforma tributária. Nosso tema aqui hoje é sobre reforma tributária. Então, antes de mais nada, eu queria que você desse uma visão geral sobre o que é a reforma tributária, qual tributo que vai ser extinto, ou quais tributos que serão extintos, quais tributos serão inovados, que vão nascer, e um pouco dessa visão geral aí para a gente depois entrar no tema específico do setor de engenharia. Maravilha. Bom, a reforma tributária, ela vem inaugurada em 2023, né? Depois de anos de discussão, desde 2019 discute-se muito. Em 2023 a gente teve a promulgação da Emenda Constitucional 182, né, da PEC 45A 2019, e se tornou a Emenda Constitucional 132 2023, que inaugura a reforma pelo prisma constitucional. E na sequência, em 16 de janeiro de 2025, a gente tem a aprovação da Lei Complementar 214 2025, que regulamenta a reforma tributária. E, em síntese, o que a gente pode destacar de grande relevância, né, nas modificações da reforma tributária é a substituição dos tributos sobre o consumo do ISS, do ICMS, PIS e COFINS pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, um de âmbito estadual municipal e o outro de âmbito federal, que visa substituir os 4 primeiros que eu disse, ICMS, ISS, PIS e COFINS. A gente tem o IPI também, que fica zerado, né? Ele não é extinto igual aos demais, ele passa a ser zerado. Tem algumas previsões de incidência que dentro da discussão que a gente vai ter, ele não guarda muita relevância nesse momento, mas diferente dos outros, ele ainda existe, né? O IPI, que é um tributo aí que já deveria ter sido extinto há anos, mas a gente está sempre rezando um santo para ele, não morre de jeito nenhum. Mas a gente passa a ter essas modificações em relação a essa realidade, né, de quais tributos incidem sobre bens e serviços, e juntamente com uma alteração na forma de apuração desses tributos, que passa a ter uma conotação muito diferente, principalmente para quem é prestador de serviço no lucro presumido. E talvez a mudança seja extremamente mais significativa do que para quem já está no real, do que para quem opera com o ICMS, que já guarda ali uma linha de não cumulatividade. E também traz uma base de incidência infinitamente mais ampla, né? Hoje praticamente tudo e todos é de alguma forma alcançado ali pelo fato gerador do IBS e da CBS. Então essas são as grandes mudanças que a gente pode destacar aqui, né? Substituição dos tributos, nova forma de apuração tributária deles e quais tributos, quais operações são objeto de incidência desses novos tributos. E o que vai mudar efetivamente na prática para o setor de engenharia? Na prática mesmo assim, na veia, direto ao ponto. O que vai mudar? De cara, quando a gente fala da substituição do ISS, que hoje vai ter uma alíquota máxima de 5%, e a gente passa ele para o IBS, que é o tributo que visa substituí-lo junto com o ICMS. Quando eu falo de uma saída de no máximo 5%, para 20% arredondando, né? A gente estima a alíquota do IBS ali em 19,4%, mas para 20%, para facilitar a matemática,
isso impacta de forma substancial, que mesmo que não seja um tributo de incidência cheia, né, eu tenho ali a apuração de créditos, eu vou considerar dentro da apuração ali os créditos de entrada para abatimento dos débitos da saída, mas mesmo assim seguramente é superior a 5%. Então gera esse impacto maior em relação à forma de tributação, né, a margem tributária incidente sobre a operação, e também no local de prestação. Né, sempre foi um objeto de discussão muito grande para quem pagar. Né? Eu tenho uma empresa de engenharia sediada em Belo Horizonte que estou prestando um serviço para uma outra empresa, por exemplo. Exato, lá no Amapá, no interior do Amapá. Para onde eu vou recolher o ISS? E isso direto gera autuações por parte dos municípios, porque a maior parte das pessoas tem uma tendência, né, a entender pelo princípio da origem, né, ou seja, se tributa no local onde a empresa está sediada, e para a engenharia existe uma linha um pouco diferente, que é o local onde a obra está estabelecida. E obra não necessariamente edificação, né, a gente não está limitando o conceito que é o direito, a engenharia civil, né, a construção de prédio, etc. A gente está falando de um conceito muito mais amplo de engenharia. Então, quem trabalha com minas, quem trabalha com gasoduto, oleoduto, uma sucessão de outros elementos, segue essa mesma regra, em que eu tenho uma tributação não necessariamente vinculada ao local de origem. E diferencia muito em relação aos serviços que eram executados. Então, eram serviços em loco, eram serviços de cálculo, de projeto, de mensuração, o que eram esses serviços, e dependendo, atraía a incidência para um município, atraía para outro. Se era isolado um contrato de um tipo de atividade só, eu tenho uma incidência na origem. Se eu tenho uma execução em loco, se é vinculado a alguma edificação específica, alguma obra específica, já puxa tudo para o fim, né, para o destino. Então, essa margem... Exato. No frigir dos ovos é uma complexidade tributária desnecessária, né, mas que impactava muito o setor. Então isso é o lado bom, eu passo a ter uma tributação só no destino, elimina essa linha de discussão, mas por outro lado eu tenho que encarar uma carga tributária muito mais severa. Esse é um ponto relevante à reforma tributária, né? A tributação no destino, ou seja, onde vai ser efetivado o consumo do bem ou do serviço e não mais na origem, ou seja, onde está a sede da empresa prestadora de serviço nesse caso. Exatamente. Esse é um ponto que eu acho relevante porque tira uma dúvida que é uma zona de sombra gigantesca hoje em termos de ISS-QN. Exatamente. E uma coisa que gera muita dúvida também, né, quando eu falo em sair ISS-QN e entrar IBS, é que IBS ele é a soma de ISS e ICMS. Então, uma empresa de engenharia, especificamente falando aqui, que hoje não paga ICMS, essa empresa passa a pagar IBS, que é a soma dos dois. Mas a forma como eu apuro o IBS é diferente da forma como eu apuro o ISS-QN. Então fala pra gente um pouquinho de que forma eu posso apurar, ou de que forma eu apuro hoje em dia, atualmente, o ISS-QN e como eu vou passar a apurar o IBS, dando aí destaque aos créditos financeiros. Perfeito. Bom, em relação ao ISS, é um tributo tipicamente cumulativo, né? Diferente do ICMS, em que eu tenho uma sistemática de débito e crédito, né? Ou seja, eu vou fazer uma apuração levando em consideração créditos na entrada, que vão ser compensados na saída e eu recolho eventualmente só o complementar, né? Para chegar ali no valor efetivo do tributo. O ISS ele é o valor cheio. Então eu tenho uma alíquota de 2,5% a 5% que vai incidir ali na receita da prestação de serviço sem qualquer direito a crédito. Quando a gente fala, né, do IBS em substituição a esses dois, ele traz uma ideia de que eu tenho a aglutinação dos dois tributos em um. Então, portanto, seria equivalente a dizer que a empresa de engenharia hoje ela pagaria os dois, o ICMS e o ISS também. Mas a nova proposta tributária, ela altera um pouco a forma como a gente enxerga essa incidência, em que eu deixo de ter tributos específicos para operações específicas, aquela segregação de caixinhas tributárias, né? Eu tenho tributo para comércio, tributo para industrialização, tributo para importação, tributo para serviço, e eu passo a ter uma incidência tributária mais unificada. Então, pela ótica da alíquota, que leva em consideração o somatório, né, do IBS, do ICMS e do ISS-QN, para a formação, né, dessa alíquota efetiva do IBS, seria possível dizer que é uma acumulação dos dois, mas na prática é um novo sistema, né? Então, quando a gente fala da apuração do ISS, a gente tem então essa incidência direta, ao passo que o IBS
e a CBS também. Eles vão ter uma apuração muito mais próxima do que a gente tem hoje no ICMS, com algumas diferenças. A gente vai falar já já da questão do crédito físico e do crédito financeiro, que é o que nós vamos ter efetivamente implementado com a reforma tributária, mas eu tenho uma utilização efetiva de tributos recolhidos em etapas anteriores, né, ou seja, insumos que eu adquiro enquanto prestador de serviço, eles geram uma grandeza de créditos que podem ser utilizados nos tributos de saída, né, ou seja, eu apuro o crédito na entrada e abato no tributo da saída. Isso reduz essa grandeza, né, a gente fala aqui de 19,4, potencialmente vai ser um pouco menos, já que existem esses créditos de entrada. O quão menos? Depende de setor para setor, seguramente vai se manter ainda uma carga tributária muito relevante. E quando a gente tem a diferenciação, né, do crédito físico para o crédito financeiro, hoje no ICMS a gente tem o crédito físico. Ou seja, o crédito que eu vou utilizar, que eu vou apurar em função das entradas de insumos, entre outros, ele tem que estar conectado com o bem produzido. Então, ele ou é consumido no processo, né, ou ele está em contato, literalmente, é o que chama crédito físico, né, ele está em contato com aquele bem, com aquela mercadoria. Então, como existem insumos, existem outras grandezas que são adquiridas e que não estão em contato ou não são consumidos no processo, equivale-se dizer que um pedaço desses tributos eles são incorporados ao custo e, portanto, sofrem novas incidências tributárias a cada elo da cadeia. Com o crédito financeiro, a gente pode dizer que a regra geral é toda entrada gera crédito que pode ser utilizado no momento da saída. Ok. Então isso muda muito a forma como eu vou apurar o tributo. Sim. Agora a gente sabe que uma empresa de engenharia, e serviço em geral, mas engenharia em especial, a maior parte do seu custo é a mão de obra. Exato. E geralmente um CLT, né? Normalmente. E a gente sabe que esse desembolso não vai gerar o crédito de IBS e CBS. Exatamente. Isso é um grande impacto para o setor de engenharia, não é? Enorme. Quando a gente tira a folha de dentro do espectro de creditamento, isso faz com que a prestação de serviço, que tem hoje como maior dispêndio financeiro a folha, um impacto muito contundente. Então a gente tem cenários que nós avaliamos no escritório, por exemplo, não era exatamente o setor de engenharia, mas que tinha uma folha de pagamento de mais de 200 milhões, isso só em 2025. Como é que eu desembolso 200 milhões e não recebo nenhum centavo de crédito? Então foi uma maldade, né? Assim, faz parte ali da sistemática na qual o sistema é pensado, mas eu acho que ele foi excessivamente cruel na prestação de serviço por desconsiderar esse aspecto como matriz de crédito. Então, naturalmente, se eu tenho um volume de folha de salário muito considerável, o que isso vai trazer é um dispêndio financeiro substancial no desembolso, ali, um impacto no caixa da empresa, sem que isso reflita a geração de um crédito que pode ser utilizado para aplacar um pouco essa nova tributação que chega com alíquotas assustadoras. A gente fala lá na casa dos 29% somado, IBS, CBS, na parte federal, mais a municipal estadual, chegando aí próximo dos 30%, né? O estado estima 28,8%, existe cenários de 30%, 31%. A gente está colocando ali o 29% como algo mais próximo do que efetivamente deve ser. Então, o fato de eu não poder utilizar da folha para esse abatimento faz com que as empresas, principalmente dentro dessa linha que nós estamos tratando hoje de engenharia, elas repensem a estrutura do negócio. A gente costuma dizer lá no escritório que a última vez que o contribuinte ele foi apresentado a uma realidade muito distinta de tributação e que ele teve que efetivamente repensar sua estrutura foi em 1988. Desde então a gente teve uma série de modificações, entrou as novas regras de PIS/COFINS do acumulativo em 2002, 2003, mas de forma tão contundente assim foi em 88. E agora é necessário entender que essa nova regra que entra em vigor já, né, a gente já tem aí uma implementação a partir de 2027 da parte federal, ela vai exigir que a empresa ela reestruture a sua operação, ela insira a realidade do seu negócio dentro dessa nova sistemática. O que é fato não adianta seguir da forma que está esperando que vai dar certo, porque provavelmente não vai. E um dos maiores impactos que nós estamos vendo é a formação do preço do serviço, ou seja, o custo do meu serviço ele vai ser impactado, porque um dos elementos que vão compor meu custo, ou o preço de serviço, é a tributação, o tributo que vai incidir. E aí quando eu tenho, por exemplo, uma prestação de serviço para um órgão público, eu vou ter uma diferença em relação a uma entidade privada.
Isso vai gerar um certo impacto na minha formação de preço. E a empresa que não estiver preparada e não se planejar, ela não vai ter a noção desse aumento, desse impacto na formação de preço. Isso pode quebrar muita empresa, né? Demais. Eu acredito que a reforma, um dos lados negativos dela, é que ela vai provocar muita quebra. Certamente tem muitas empresas, muitos setores que vão sofrer um pouco mais em relação a essa nova tributação, porque nós tivemos uma dança das cadeiras, né? Antigamente a gente tinha outros setores da economia que sofriam incidências mais avantajadas de tributos, e a prestação de serviço sempre foi vista como menos tributada em relação às demais. Carga tributária no Brasil é alta para todo mundo, isso não é surpresa. Mas entre os setores, o serviço tinha uma tributação um pouco menos pesada, né? Um pouco menos cruel em relação aos demais. E essa mudança hoje coloca os serviços no extremo oposto. Ele é o mais impactado. Então, quando eu tenho saídas determinadas para entes públicos, por exemplo, quando eu tenho aquisições vindas, né, aquisições de insumos vindas de empresas que são optantes pelo Simples Nacional, empresas que são isentas por alguma razão ou que gozam de algum tipo de imunidade tributária, tudo isso traz um impacto tão severo e que influencia diretamente a quantia tributável mensal. E o entendimento disso, né, ou seja, quem é o meu fornecedor, quem é o meu cliente e como estruturar isso dentro do universo da empresa é fator determinante para a especificação do preço, já que leva em consideração custos, despesas, margem e, obviamente, dos tributos. Então, se o tributo ele leva em consideração hoje o crédito na entrada, eu entender como que esse crédito funciona, se todo mundo me manda crédito, se alguém não manda, se alguém manda um pedaço do crédito ou se elimina o crédito por puro absoluto, e se a minha saída ela é tributada ou ela vai ser isenta em função de quem é o destinatário daquela prestação específica, o que acontece com o meu crédito de entrada, o que acontece com a minha carga tributária efetiva, como estruturar a prestação de serviço dentro dessa realidade. É possível, plenamente possível, né? Um planejamento, uma estruturação estratégica é algo factual, dá para fazer, deve ser feito, e quem não começou a fazer, eu acredito que já está atrasado, né? Já deveria ter incorporado essa visão dentro do negócio, mas ela guarda assim, um grau de relevância muito grande, muito sensível, não só numa maximização de eficiência, mas eu diria inclusive na subsistência do negócio. E sem falar o fluxo de caixa que ainda vai ser afetado em função do tal split payment, né? Então fala pra gente em rápidas palavras o que é o split payment e como isso vai afetar ou pode afetar o fluxo de caixa das empresas. Split payment, faltam palavras suficientes para classificá-lo, né? Nada a ver com banana split, né? Não, absolutamente não. É mais uma casca de banana para o empresário escorregar, porque o split payment ele é um lobo disfarçado de cordeiro, né? Ele vem como uma estratégia que facilita o crédito, uma vez que, diferente do que nós temos hoje para fins de apuração do crédito nas entradas, em que eu tenho um destaque na nota fiscal e aquilo dali é o que utiliza para fins de apuração. Se o meu fornecedor está inadimplente com o fisco, o problema é dele e do fisco, eles dois que se virem. Hoje é requisito de validade que o tributo seja recolhido, não basta estar só destacado na nota. Então o split payment ele é uma modalidade de retenção. Eu acho que facilita vê-lo como uma retenção, é um bom exemplo. De forma que quando eu vou fazer o pagamento, né, pelo serviço tomado, pela mercadoria, eu faço o pagamento e o empresário ele não recebe o valor todo, apura seu tributo e na data específica promove o recolhimento. Não, ele recebe o líquido. Ou seja, num cenário de 29% de alíquota, numa prestação de R$1.000, eu pago o valor, né, sai do caixa do tomador do serviço R$1.000, mas chega no empresário 710. 290 é repassado para o fisco, a título dessa retenção que nós chamamos de split payment, e que imediatamente vira crédito para o tomador. Então eu resolvo o lado do tomador, ele já tem o crédito ali garantido, porque ele assegura o recolhimento, ele mesmo que fez, em nome do contribuinte, né, ele se torna o responsável tributário, e eu passo só o líquido de tributos para o prestador. E aí aquela margem, aquela situação, o prestador ele tem um fluxo de caixa suficiente para ficar recebendo só o líquido, porque antes eu tinha apuração daí, poxa, quantos dias, no mês seguinte para fazer esse pagamento, era um cenário muito distinto. E agora já pinga dentro da conta da empresa o líquido,
né, sem considerar créditos. Às vezes a empresa tem um volume de créditos super robusto que ela poderia utilizar, né, para reduzir de forma contundente essa grandeza tributável, e na prática não é. Ele vai levar ali a tributação de uma retenção cheia. Como que fica isso? E se todo mundo receber por split payment? Se todo pagamento que tiver em favor da minha empresa, eu receber só o líquido, e eu tenho aqui um volume de créditos enorme que eu tenho escriturado, já que eu tenho apropriado, o que eu faço com esse crédito? Eu peço ressarcimento? Ótimo, ele vai vir no mês seguinte? Se ele vier no mês seguinte, excelente. Eu vou ter um mês ali que eu vou passar apertado, mas na sequência vai começar a entrar esse acúmulo de crédito dentro do caixa. A gente sabe que isso não é verdade. Isso vai acontecer a um prazo de 1 ano para esse ressarcimento, e que o fisco ainda pode contestar. Se contesta zero o prazo. Zero prazo. E com detalhe, a entrada em caixa, né, o ressarcimento em cash efetivamente é a última opção. Então, na prática, eu sou submetido a um problema de acúmulo de crédito e a um sistema que, eu digo sistema, a gente nem tem um sistema ainda do split payment, né? É uma grande incógnita. A gente só sabe que ele vai funcionar dessa forma, ainda não está definido efetivamente o modelo. Mas isso traz um impacto muito substancial, né? Eu tenho ali um impacto no fluxo, porque eu tenho uma redução efetiva entrando dentro da empresa, né, a título de dinheiro efetivamente. E isso ainda se torna mais severo, né? Eu tenho a versão do split payment, mas vamos até tirar o split payment de jogo e vamos considerar um pagamento que ocorre a prazo, né? Se eu tenho ali uma prestação, dependendo de quem é o meu cliente, ele vai me pagar dali a 150, 180 dias. O IBS-CBS é apuração mensal, e aí? Como é que fica? E é por regime de competência, não é regime caixa. Não é quando o dinheiro entra na empresa que eu vou apurar e recolher o tributo. Emitir a nota fiscal está dentro daquela competência, já faço apuração e recolhimento no mesmo mês. Eu não venho a cor do dinheiro ainda. Já recolhi o tributo, já mandei o crédito e eu só vou efetivamente receber aquele valor daí a quanto tempo? E mais, e se entrar em inadimplência? E se o meu cliente não me pagar? Se me pagar só um pedaço? Se eu tiver que rediscutir? Se eu cancelar? Olha o nível de problema que isso cria. Então, na prática, como a reforma tributária afeta as empresas de engenharia? Olha, eu diria que o acréscimo, né, dessa alíquota vinculada ao IBS e CBS talvez seja o fator de maior relevância, né, em que eu saio ali de uma alíquota máxima de 5% para 20%. E, em segundo lugar, e muito perto do primeiro, o aspecto de quais dispêndios financeiros geram crédito. Com a reforma, passa a ser muito relevante. A minha geração de créditos, a matriz de créditos em função dessa matriz de débitos em razão das saídas. E como grande parte dos valores que são pagos pela empresa estão vinculados muitas vezes à folha, e a folha não gera direito a crédito, é possível dizer que vai haver um incremento de carga tributária muito substancial. E isso acaba sendo um problema muito severo. E nesse cenário, o planejamento tributário passa a ter uma força muito grande, ou seja, se precaver, antever os cenários, entender a matriz de crédito, as matrizes de débito, de quem eu compro. Fala um pouquinho para a gente sobre planejamento tributário. Qual que é a importância que isso toma nesse momento de vigência da reforma tributária? Olha, o planejamento tributário, ele sempre teve relevância, ele sempre foi importante, mas hoje ele deixa de ser, na minha visão, um aspecto, uma ferramenta de maximização de eficiência para um viés mais estratégico operacional. Nós temos uma modificação em relação à eficiência para, inclusive, a subsistência. Então é muito importante esse entendimento, né? O planejamento agora, ele vai redefinir os próximos anos da empresa, sim, os próximos 5, 10, 15 anos da empresa, inclusive se ela vai ter saúde suficiente para permanecer no mercado ou não, tá? A linha do planejamento tributário que a gente gosta de tratar, que muitas vezes o empresário ele entende que é uma mera alteração do regime de tributação. Eu sou real, presumido ou simples nacional? Isso é um detalhe dentro do planejamento. Isso não compõe, compõe, mas não define o planejamento tributário. E dentro da linha, né, da reforma tributária, é fundamental que o empresário ele entenda que existe uma necessidade de elaborar um mapa, uma fotografia da empresa, da forma como ela está hoje, sob o espectro tributário, para entender qual que é a relevância que os tributos têm hoje sobre o faturamento. E não é simplesmente IRPJ, CCLL, PIS/COFINS, não, é tudo. Desde encargo sobre folha, tudo que é tributável, né, tudo que é tributário, melhor dizendo,
dentro da empresa hoje, é importante que seja composto para entender qual é o percentual que isso ocupa dentro do faturamento. E imediatamente girar a chave para a reforma tributária como se ela começasse amanhã. Existe toda uma fase de transição, né, de 27 iniciando a parte federal, depois de 29 a 33 a parte estadual municipal do IBS, um pouco que já é 1º de janeiro de 2033. Como que fica isso? Com a minha atual estrutura de débito, minha atual estrutura de créditos, para quanto que a minha carga tributária vai a partir do momento que eu substituir o PIS e a COFINS e o ISS pelo IBS e pela CBS. E essa informação ela guarda uma relevância muito significativa, porque uma vez que eu tenho estruturas na empresa que geram gastos, mas não me geram créditos, o planejamento ele entra como peça-chave fundamental de reestruturação do negócio para a criação de novas matrizes de crédito, que hoje, simplesmente ao virar a chave, não vão existir. Então, ele tem esse papel central, né? Ele atua como um pivô para garantir que o impacto da reforma seja mitigado. Ele não seja tão severo quanto potencialmente ele pode ser. Efetivamente, na prática, vamos pensar um caso concreto aí, uma empresa de engenharia, e nós vamos fazer um planejamento tributário para essa empresa. Uma empresa que já é lucro presumido, que não é Simples Nacional, ou é lucro real já, mas vamos pensar uma empresa do lucro presumido. Perfeito. Como é que essa empresa pode buscar oportunidades dentro desse cenário? Um passo a passo aí, assim, pensando em matrizes amplas e sem descer a detalhes. Claro. Como eu disse, o primeiro passo, ponto zero, é a elaboração do diagnóstico que vai revelar essas informações que eu acabei de citar, né? Ou seja, qual que é o impacto tributário atual sobre a empresa e virada de chave para onde vai esse impacto tributário. Porque a partir do momento que eu tenho essas duas grandezas, eu estabeleço 2 paradigmas. O primeiro, como estou hoje. O segundo, para onde eu vou amanhã sem nenhuma alteração. E o trabalho, ele visa buscar a aproximação desses 2 paradigmas. E com isso, então eu tenho uma primeira fase de diagnóstico, né, em que eu vou trazer essas informações e a partir dali eu vou trabalhar dentro dos custos efetivos dentro da empresa. Então como que cada rúbrica, cada detalhe, cada centro de custo ele pode ser trabalhado com a ideia de redução de carga tributária global, não somente IBS-CBS. Esse é o foco, naturalmente. Sim. Todo o planejamento ele é focado na redução desses novos tributos. Mas como a carga tributária total da empresa compõe, ou no mínimo deveria compor, o custo da operação, né, ou seja, o preço que eu vou estabelecer, ele não vai levar em consideração só os indiretos, PIS, FINS, só o ISS. Eu tenho todo um outro cenário por trás disso, que inclui também os encargos de folha, que inclui também o IRPJ, inclui também a CSLL. A partir do momento que eu trabalho dentro dessas grandezas, eu consigo promover reduções efetivas dentro desses outros tributos, do IR, da CS, dos encargos previdenciários e outros impostos e contribuições, mas eu também consigo estabelecer novas estruturas que geram créditos de IBS onde hoje não existem. Então eu reduzo a tributação de um lado, reduzo a tributação do outro por criação de novos créditos, e a partir dali eu tenho uma tributação global efetiva sobre aquela atividade de um patamar reduzido. E para isso a gente pode utilizar uma ampla diversidade de ferramentas, dentre as quais, por exemplo, a gente gosta de citar o CSC, né, o Centro de Serviços Compartilhados, que é uma ideia interessante, né? Ele tem ali algumas especificidades que geram economias tributárias extremamente significativas, né, dentro da ordem conceitual do que efetivamente é compartilhado. Esse compartilhamento ele é percebido contabilmente de que forma, fiscalmente de que forma, e essa estrutura ela traz uma mágica tributária muito relevante, né, que permite a dedução, que não tributa uma determinada ordem de grandeza ali desses valores rateados, e isso implementado de uma forma efetiva, eficaz, eficiente, ela promove uma redução total de tributos. E isso passa a ser muito relevante dentro dessa estrutura, porque para prestação de serviço, para o comércio, para a indústria, existe uma visão de créditos mais simples, né, incidente sobre cada elo da cadeia. Então eu comprei um produto X na operação 1 por R$100, vou tributar 29, vendi por 200, eu tenho ali um valor de débito de 58, eu vou tomar esses 29, recolho só mais 29, na operação seguinte a mesma coisa, fica fácil de enxergar o crédito elo a elo. Quando eu tenho a prestação de serviço, eu tenho uma ampla gama de aquisições no momento, só que a saída não tem vinculação direta com essas aquisições, né, de insumos, dentre outros, porque são atividades distintas.
Então, a partir do momento em que eu crio esse ambiente favorável a uma redução total de carga tributária, o que inclui necessariamente o IBS e a CBS, eu permito com que a empresa ela consiga manter o mais próximo possível a estrutura atual que ela já tem, né, uma composição de preço que ela já tem hoje, e aquilo que sobressai, a economia, melhor dizendo, sobressalente ali, pode ser lucro, pode ser reinvestimento no próprio negócio, pode ser um abatimento no preço e uma expansão de market share, né, por um aspecto concorrencial. Então isso cria um ambiente de um fomento inacreditável. Por isso eu disse, o planejamento ele adquire um viés muito mais significativo do que já tem hoje. Hoje ele já é importante, ele sempre foi importante, mas a partir dessas novas regras, ele é crucial à subsistência do negócio. A gente fala que em finanças o caixa é o rei. Exato. A empresa pode estar operando em prejuízo, mas se ela tem um bom fluxo de caixa, ela sobrevive. Exato. Eu vou acrescentar o que você disse, uma boa gestão do fluxo de caixa. Eu acho isso bastante relevante também, né? Com certeza, com certeza. A partir, a gente citou aqui o aspecto do split payment, dos pagamentos de longo prazo, a estruturação disso, né, dentro dessa perspectiva de manutenção do fluxo de caixa dentro de um patamar saudável, é o que vai efetivamente ditar os próximos rumos da empresa no curto prazo. Eu preciso ter uma previsão do que vai acontecer em relação às novas incidências, em relação às novas formas de pagamento, de apuração, de retenção com split payment, para que eu possa me programar e não sofrer impacto no fluxo de caixa. A gente já viu vários negócios que têm um perfil de faturamento super vantajoso, né, um valor assim enorme de receita, mas que por um desacerto de fluxo de caixa passa por momentos extremamente sensíveis, inclusive até a falência. Não é a receita que dita os rumos da empresa necessariamente. Muitas vezes, o tendão de Aquiles dela vai estar justamente no fluxo de caixa. Tá. Então, deixa algumas dicas aí na prática de quem está nos ouvindo, de como fazer, de como estruturar um planejamento tributário efetivamente na prática, assim, na veia, em rápidas palavras, para já se antecipar e sair na frente desse cenário de reforma tributária. Olha, eu acho que a primeira ideia, a mais inteligente, seria entrar em contato com o R. Fonseca Direito de Negócio. Essa acho que é a ideia primordial. Mas, em segundo lugar, o diagnóstico ele é fundamental. A gente precisa ter um ponto de partida. Então, entender a fundo, efetivamente, todo o impacto tributário incidente sobre as atividades da empresa é crucial. E, em segundo lugar, muito colado no primeiro, é entender para onde essa tributação vai a partir do momento em que eu tenho a migração para esses novos tributos. A partir dali, é necessário que se entenda quais são os maiores dispêndios que a empresa tem hoje que não geram direito a créditos. E, a partir dali, traçar cenários e estratégias para reestruturar o negócio, maximizando eficiência por meio de geração de créditos e de abatimento de tributos na sequência. Tudo isso tem que ser pensado de curto, médio e longo prazo, porque nós vamos ter uma implementação faseada, então a gente tem o privilégio de ter um pedaço da reforma a partir de 2027, a gente já não vai entrar com 29% a partir de 1º de janeiro de 2027. Então, com a CBS, a gente já consegue entender se o planejamento ele está gerando, né, os resultados dos quais se quer e promover as calibragens, né, e os refinos necessários na estrutura para que, a partir de 2029, com a mudança mais sensível da carga tributária para o setor de engenharia, que é a substituição do ISS pelo IBS, ela possa já estar com as suas estruturas prontas, estabelecidas, já em pleno funcionamento, azeitadas, conectadas, para que os impactos sejam os menores possíveis. Normalmente, empresas de engenharia operam no mercado B2B. Elas são contratadas por outras empresas. E essa relação ela é calçada em contratos. E a gente costuma falar que o contrato é feito em tempos de paz para ser usado em tempos de guerra. Como é que o contrato ele toma uma força e uma relevância muito grande agora nesse cenário de novos preços, de novos custos? Como é que isso toma força? E fala um pouquinho desses impactos para a gente. Bom, os contratos, eles são, né? Acho que essa frase ela resume tudo.
né? Eu tenho uma boa estrutura que no momento de disputa ela cria o cenário propício para eu poder rediscutir aquela circunstância, aquela situação, aqueles parâmetros que lá atrás foram fixados. Uma empresa de engenharia que hoje presta um serviço que não está calçado num bom contrato, um contrato que tem uma previsão de rediscussão de preços, de reequilíbrio contratual, principalmente em função dessas alterações, como nós vamos ter agora com a reforma, e que vai trazer por si só um desequilíbrio substancial. Afinal de contas, o preço que eu estipulei agora leva em consideração a matriz tributária atual. E a partir do momento em que eu tenho a implementação de novas regras tributárias, e principalmente destas regras tributárias, eu tenho um cenário de incidência tributária muito maior. E o preço, obviamente, não levou em consideração esse fator. Se o contrato não traz essa previsão, é muito mais difícil para o empresário renegociar, melhor dizendo, o contrato, em trazer um equilíbrio, né, com um redesenho do preço que está sendo praticado, de forma que fica equilibrado tanto para o prestador quanto para o tomador, né? Não gera um ônus significativo para o tomador e nem prejuízo demasiado para o prestador. Então, é revisar os contratos vigentes, principalmente os de longo prazo. Se eu tenho um contrato que ultrapassa o período, né, de implementação da reforma, ou seja, contratos que vão até mais de 2027, por exemplo, eles são importantes serem reavaliados para certificar que existem cláusulas ali que a partir daquele momento eu tenho ou uma readequação de preço automática em função dos novos tributos ou no mínimo gera o ambiente fértil para que eu possa discutir com o prestador sem gerar dissabores, sem gerar nenhuma situação de desconforto para nenhuma das duas partes. E a partir de agora, os contratos eles têm que vir sendo pensados em relação a isso. Eu já não vou utilizar da nova carga tributária hoje, porque eu vou subir o meu preço de forma considerável e isso pode impactar de forma contundente a capilaridade que a empresa tem dentro daquela parcela de market share. Mas, por outro lado, a inserção desse tipo de cláusula nos contratos hoje já permite que amanhã, à medida que a implementação avança, né, com 27, a partir de 29 com o IBS, já tem ali um momento ideal para que o contrato seja reajustado, o valor do contrato seja reajustado sem nenhuma dor de cabeça. Essa cláusula, então, ela vai trazer um conteúdo no qual o contrato vai ser reequilibrado automaticamente em função dos novos tributos. Exatamente, não é isso? Exatamente. Então é importante o quê? A gente ter um contrato que dê respaldo, que tenha conteúdos aí, cláusulas, né? Que tragam essa clareza, porque o contrato não vai ser utilizado neste momento. Mas os novos contratos já tem que ter essa previsão contratual. Agora, e os contratos atuais que estão em vigor? O que as empresas podem fazer? Olha, o ideal é que eles sejam revisitados, revistos, né, e já tragam ali uma alteração, né, uma reformulação para que seja inserida uma cláusula de rediscussão, de reprecificação automática em virtude dessa nova realidade tributária. Isso não é novidade para ninguém, o prestador sabe, o tomador sabe. Então, é o momento desde já, né? Principalmente porque eu vou trazer a alteração da cláusula sem um impacto financeiro. Então, eu não estou dizendo para o meu tomador de serviço, olha, você vai ter que aumentar agora, vai ter que me pagar mais. Não, eu já consigo inserir esse valor, essa condição ali dentro do contrato, sem que isso impacte diretamente, neste momento, o valor que está sendo praticado. Tendência que isso seja mais bem aceito. E uma estratégia interessante é mostrar ao tomador o crédito que ele vai receber. Exato. É isso? Ou seja, hoje a título de ISS, ele não toma um crédito quando ele me contrata. Exatamente. Mas a título de IBS, ele vai tomar esse crédito. Exatamente. Então, é um crédito financeiro, é um crédito que vai impactar no recolhimento tributário do meu tomador. E isso para ele vale dinheiro, né? Eu acho que é uma boa estratégia também. Demais, porque o custo a mais que ele tem em função dessa reprecificação volta para ele como crédito de IBS-CBS. E dependendo do tipo de setor com o qual se trabalha, então, por exemplo, se trabalha com mineradoras, dentre outros, que além do IBS da CBS vão ter a incidência do imposto seletivo, né, que vai ter ali uma margem assim, mais alongada, né, sobre
bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, sobre jogos de azar, não, sobre as bets, né, os fantasy sports, sobre explorações de ativos ambientais não renováveis, então minério, petróleo, tudo isso passa a ser muito importante para a empresa, porque além do IBS-CBS, ela também vai ter o imposto seletivo que ela não pode descreditar. Então ele está fixo ali dentro do preço que ela pratica, ela vai ter que fazer esse recolhimento a título monofásico, não é só ela recolhe ali uma vez, mas sem direito a crédito. Se ela consegue acumular outros créditos para compensar esse aumento com o imposto seletivo reduzindo o IBS-CBS, melhor para ela, que consegue também praticar um preço melhor no mercado. Então acaba sendo um cenário de ganho-ganho para ambos, né? Tanto para o prestador quanto para o tomador. Então, falando em dicas práticas, para quem está nos ouvindo aí, poder aplicar ou poder pedir aos seus prestadores ali para que façam estudos, né? Deixa algumas dicas práticas aí para a gente de como renegociar os contratos, o que tem que ser olhado nos contratos, deixa algumas dicas para a gente aí. Bom, acho que o primeiro aspecto seria a análise contrato a contrato, para verificar se existe ali uma base de cláusulas que dão a oportunidade ao empresário de, pelo menos, rediscutir o preço que está sendo praticado ou, no melhor cenário, se já existe uma previsão específica de atualização do preço de forma automática. Para isso, o apoio de um setor jurídico, né, de uma equipe jurídica especializada, é fundamental. Né? Quanto melhor, mais robusta, mais técnica e preparada a equipe jurídica estiver, melhor serão os resultados em relação à estruturação ou reestruturação dos contratos vigentes. E, ao mesmo tempo, é muito importante que a contabilidade tenha amplo e total domínio sobre todas as informações, sobre os números, sobre os valores que são praticados pela empresa hoje, para que seja possível fornecer dados de qualidade, dados robustos, para que o empresário tome decisões inteligentes. E decisões inteligentes necessariamente dependem de dados concretos, claros, transparentes, e a contabilidade ela tem um papel central dentro dessa entrega para o empresário. Ô Pedro, então você falou sobre planejamento tributário, sobre contratos, sobre eficiência operacional, eficiência financeira. A gente pode entender que esse trabalho ligado à reforma tributária precisa ser de um time multidisciplinar, de um apoio de várias áreas? Certamente. Hoje, o tributário ele já atua dentro de uma interseção entre a contabilidade e o direito. A gente tem ali um objeto em comum. Então, é muito importante que eu tenha um entendimento legal, jurídico, sobre todos os aspectos relacionados a essa nova realidade tributária, né, que se abre aí com a reforma, e também eu entenda quais são os impactos de cunho contábil fiscal. E uma vez que eu tenho a implementação de um trabalho de planejamento tributário que é executado de forma multidisciplinar, tanto internamente no direito, né, onde você participa não só o advogado tributarista, mas o trabalhista, o societário, o civil, o advogado que trabalha com contratos, dentro de toda essa estruturação, mas também a contabilidade. Né? E uma vez que a gente tem isso implementado dentro de uma equipe, ou seja, todas as decisões elas já são tomadas, elas já são implementadas, avaliadas, simuladas, levando em consideração toda essa multiplicidade de profissionais envolvidos no projeto, é muito mais eficiente e definitivamente muito mais eficaz. Vamos fazer aqui agora um modelo diferente, um pinga-fogo, tá? O papel do sócio nesse trabalho de reforma tributária. A preparação da reforma tributária é papel do sócio. Olha, o sócio ele tem um papel definitivo da tomada de decisão, né? De entender, em primeiro lugar, que o novo cenário está aí, né? E não adianta a gente simplesmente reclamar desse cenário. A gente precisa atuar em relação a ele e tem que estar efetivamente aberto, né? E pronto para reestruturar a operação e para diversificar eventual segmento, né, aprimorar essa estrutura. Ok. Papel dos conselhos ou consultivo ou de administração. Olha, esse certamente em um entendimento talvez do perfil, né, do tipo de cliente, do tipo de fornecedor que você tem, da formação dos custos, das despesas, de todo o aspecto financeiro que gravita ali em torno da empresa, para que, munidos dessa informação, eles possam nutrir o sócio para que a decisão seja tomada de forma assertiva.
Ok. Papel do time jurídico tributário. O jurídico tributário ele tem aí o papel muito sensível, né, que é de efetivamente estruturar a conexão entre o momento atual e o momento futuro, quase que sob uma ótica cirúrgica, né? A cirurgia, se não der certo, o paciente vai a óbito. Então ele tem esse peso de trazer essa maximização de eficiência por meio da implementação de predicados legais que asseguram para a empresa sua continuidade. Tá bom. O papel do time jurídico civil. O jurídico civil ele vai entrar dentro das linhas contratuais, né, de uma análise de como os contratos eles estão estabelecidos hoje e de qual é a melhor forma de redesenhar esses contratos, levando em consideração as novas regras que vão entrar. Sim. Papel do time fiscal. O fiscal ele tem a necessidade de observância das novas regras, de entendimento de como que os tributos novos vão operar, para que se estabeleça um compliance tributário de forma efetiva, que se garanta a apuração e o recolhimento dos tributos de forma efetiva, reduzindo substancialmente os riscos que se submete ali, riscos de autuação, riscos de glosa e outros problemas mais. Agora o papel do contador. O contador ele está dentro da inserção, né, dessas informações de forma efetiva, clara, dentro, né, da escrita da empresa, né, dentro dos balanços, dentro dos balancetes, da manutenção dessas informações de forma assertiva, clara, objetiva, como quem vai nutrir vários dessas outras personas que estão vinculados dentro dessa linha. O papel do time financeiro. Financeiro de pagar. Olha, o financeiro de entender como que o fluxo de caixa vai se comportar, de conseguir trazer uma previsão em relação, né, aos próximos passos, em como que esses cenários que estão sendo desenhados e coordenados com os demais profissionais vai afetar, vai impactar e, a rigor, agir, inclusive, de forma proativa para impedir um desacerto de fluxo. Agora o papel do time comercial. O comercial é em vender todas essas atividades que a empresa hoje executa e conseguir implementar dentro da venda as oportunidades que a reforma tributária ela traz, né? Tanto na questão de transferência de créditos, né, a partir do momento do pagamento. Então isso passa a compor um ativo que a empresa tem, né, principalmente em relação aos demais, e de estabelecer a empresa, né, como uma empresa que tem uma estrutura sólida de organização, de governança, de compliance, que vão assegurar previsibilidade para quem toma esse serviço. Agora o papel do time de tecnologia. Olha, tecnologia é uma readequação dos sistemas de ERP, de automação, de estruturação na conversa entre apuração, entre emissão de documentos, entre preenchimento de SPEDs, de SF, de forma a assegurar, de forma rápida, prática, efetiva, o preenchimento dessas informações, a transmissão desses dados e a apuração desses novos tributos. Olha que bacana, a gente está falando que é necessário planejamento, que é necessária a preparação e que envolve os sócios, os conselhos, o time jurídico tributário, jurídico civil, o time de fiscal, a contabilidade, o time financeiro, o time comercial, o time de TI. Ou seja, isso é uma grande complexidade que não pode ser deixada para depois. Exatamente. É muita coisa para ser feita. E é uma realidade que precisa ser enfrentada. Está aí, é uma realidade, não tem como a gente fugir. Ou eu vou tratar isso como oportunidade ou como ameaça. Não tem jeito. Qual que é o conselho que você pode deixar para quem está nos ouvindo, para que não seja tão surpreendido ou não seja devastado financeiramente com os efeitos da reforma tributária? Olha, eu acho que a palavra-chave é previsibilidade. O quão mais bem estruturado eu estou, o máximo que eu consigo me planejar e antever eventuais modificações, antecipar essas novas incidências, isso traz previsibilidade. E o quão mais distante eu consigo enxergar, eu consigo fazer decisões mais estratégicas, mais assertivas, que vão otimizar o percurso da empresa. Então eu acredito que tudo isso que está sendo dito aqui, todo esse aspecto do planejamento, todos os profissionais envolvidos, eles trazem
previsibilidade. E essa talvez seja a palavra-chave para tudo isso que está sendo estabelecido para esse novo tempo. Chegamos ao fim de mais um episódio do Rcast. Eu queria agradecer a você, Pedro, por trazer um conteúdo tão rico, tão valioso para a gente aqui. Deixa aí as suas palavras e as suas considerações finais para nós. Eu que agradeço mais uma oportunidade, né, de estar aqui, de trazer, né, um pouco de luz para esse assunto, né, um assunto que agora permeia os corredores de todas as empresas, de todos os escritórios jurídicos, de contabilidade, né, é o assunto de maior relevância, eu acredito, dentro do cenário jurídico e naturalmente, o cenário tributário, e é muito bom poder contribuir com isso, né. Acredito que, ao mesmo tempo que é desafiador, né, tanto para os advogados, para os contadores e principalmente para as empresas, é também um momento de nivelamento de grande oportunidade. E é muito importante, né, que a gente utilize desses momentos, que a gente utilize dessas oportunidades para trazer esclarecimentos e para agregar, né, para os demais profissionais e também para as empresas com informações relevantes. É isso aí, pessoal. Vocês viram que as mudanças são grandes, a reforma tributária é uma realidade. Mas as empresas que se prepararem e se planejarem podem não sofrer um impacto muito grande ou podem até ter vantagem competitiva sob o ponto de vista tributário em relação às empresas que não farão este trabalho com a antecedência necessária. A gente espera que o tema tenha trazido aqui informações relevantes e se você quer saber mais sobre como fazer um planejamento tributário efetivo, como gerenciar os seus riscos tributários e criar oportunidades para reduzir a sua carga tributária em função da reforma tributária, o time e a nossa equipe R Fonseca Advogados estará à disposição para te ouvir e te ajudar a trazer aí uma solução customizada para o seu negócio. E se você gostou desse episódio, marca aí o sininho, inscreva no canal e compartilhe o conteúdo para que a gente possa levar a nossa palavra, o nosso conhecimento aqui para mais pessoas, para mais empresas, sempre com o intuito de ajudar empresários e empresárias a terem sucesso na vida empresarial. Muito obrigado.